Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Hoje essa live vai sair labaredas. Esse monte de bom dia, né, gente? Mais uma vez, que prazer estar com vocês e como eu fico feliz de saber como as informações que eu passo na live te ajudam, te inspiram e isso me dá força para continuar o meu trabalho, continuar inspirando, continuar ajudando as pessoas a lidarem com as emoções. Que hoje, gente, tá muito difícil lidar com as emoções. E bom daquelas pessoas que reconhecem que precisam de ajuda e aquelas que não reconhecem. Aí tá mais difícil ainda. Então, para nós que reconhecemos que o nosso emocional precisa sempre de ajustes, é para essas pessoas que eu falo. E às vezes aquela pessoa que... Oi, Silmara, bom dia! E às vezes aquelas pessoas que às vezes não reconhecem, mas quem sabe, né? Algum ponto que você vê aqui na minha live vai ajudar você a falar assim, olha, eu acho que chegou a hora de eu resolver esse assunto, tá bom? Então é sempre um prazer estar com vocês. Vamos falar um pouquinho de uma situação muito interessante, né? Tudo ótimo, minha querida. Obrigada pela sua presença, viu? Então hoje vamos falar. Será que você sabe todos os lados da história? Eu tava pesquisando, gente, eu tava pesquisando sobre isso, aí eu já ouvi algumas pessoas falarem, mas confesso que eu não concordei, mas eu vou passar para vocês. Que diz que tem a história, que diz que uma história tem três lados. O que você sabe, o que a outra pessoa sabe e a verdade, né? Então, para mim, pro meu entendimento, uma história só tem dois lados. Mas, como eu falo para vocês, é a minha opinião. Se você tem uma opinião diferente, eu te respeito, né? Mas a minha opinião, a história só tem dois lados, né? O que é o meu lado e o lado da outra pessoa, né? Então, um dos dois lados pode estar a verdade. Ou às vezes nos dois lados, né? Na questão não é que existe duas verdades, mas às vezes eu estou vendo de um ângulo e a pessoa está vendo do outro, mas às vezes nenhuma das duas está errada, elas só precisam se ajustar, porque a pessoa se ajustando, aí com certeza a verdade vai ser encontrada, né? Porque do lado que eu estou vendo a situação, posso estar vendo a situação do outro lado, mas aquela situação ela existe. Não é que é verdade ou mentira. A situação que eu estou vendo, ela tá ali. Mas às vezes eu estou vendo de um ângulo e outra pessoa está vendo de outro ângulo, né? Então aí, conversando, se ajusta e dá tudo certo, tá bom? Por que isso é tão perigoso? Saber os lados da história, né? Saber os dois lados da história. Porque muitos relacionamentos podem ser desfeitos, né? Aquele ciclo, né? Foi interrompido porque às vezes por causa de comentários de pessoas infelizes, né? Às vezes a pessoa fez um comentário infeliz. Às vezes, gente, a pessoa realmente, né? Tem tantos problemas que a pessoa acaba sendo infeliz mesmo. E às vezes um comentário pode acabar com uma situação, principalmente se você não for atrás para descobrir a verdade e você acreditar naquela versão, pronto. Às vezes um relacionamento pode ser desfeito, famílias, né, podem ser desfeitas, uma amizade de muitos anos pode acabar. Olha, gente, que coisa triste, um relacionamento. Gente, começa. Ó, aqui tá cheio de frase hoje, mas já me deu ideia de outra frase. Um relacionamento. Ou então, relacionamentos, né, gente? Vamos generalizar. Relacionamentos podem acabar
por causa de mal entendidos. Mal entendido, não é uma coisa assim, né? De mal entendido. Então, por isso... Oi, Dani, tudo bem? Então, o que acontece? A gente precisa tomar muito cuidado. Cuidado com o que você ouve, de como você ouviu e de quem você ouviu. Gente, hoje, infelizmente, todos nós estamos, ou já estivemos, ou vamos estar com problemas emocionais. E precisamos olhar para dentro da gente, para resolver alguma questão. Então, a gente não sabe o que a outra pessoa está passando. E às vezes existem traumas que deixam a visão da pessoa distorcida. E às vezes ela vai fazer um comentário que não vai ser um comentário interessante. E às vezes você já não tá bem, o que vai acontecer? Aí vai juntar, né? Fogo, gasolina, fogo e algum material para combustão, para explodir, certo? Olha que pergunta para você pensar. Oi, Lu, bom dia! Você sabe o que você perdeu por não ouvir a verdadeira versão de uma história? Você já sabe o que você perdeu? Se não sabe, pensa. Né? Perder, a gente pode perder algo muito valioso por não ouvir a versão verdadeira. E às vezes a gente precisa ouvir os dois lados da história para a gente saber qual que é a versão verdadeira. E pesar e analisar. Então, gente, sempre que nós formos tomar uma decisão, a gente precisa pesar. Precisa pesar. Uma decisão se eu vou acreditar naquela situação, se eu vou dar aquele passo. Todos nós precisamos disso. Né? E é sabedoria quando a gente não acredita logo no que houve de imediato. Tomar cuidado, né? Porque estamos falando de pessoas, de famílias, de relacionamento, de às vezes pessoas que estão feridas emocionalmente. Então, vamos tomar mais cuidado com o que a gente fala e como a gente fala. Né? Muito bem. Olha essa frase aqui, gente. Olha que interessante. Cuidado com o que você diz. Você pode estar acabando com o mundo de alguém. E aí? Claro que, como já falei para vocês, eu sempre falo os dois lados. Se você é melindroso, tudo que a pessoa fala, você já se transforma, qualquer coisinha, qualquer gotinha de água, você faz um tsunami, então quem tá precisando de ajuda é você. Porque qualquer coisinha que a pessoa falar, você já fica chateado, então peraí. Então, quem tá precisando de ajuda é você. Tá bom? Que a gente tá falando de coisas sérias. Mas às vezes uma pessoa que te ama, ela vai te dar um conselho, ela vai te dar uma orientação e você... eu tava lembrando de uma frase anterior, né? Que eu falei algumas lives, né? Nós não somos de vidro. Você é de vidro? Eu não sou de vidro. Então, por que você vive se quebrando? Cuidado com isso, tá bom? Então, nós lidamos com pessoas no trabalho, em qualquer lugar que a gente vive, na família. Então, a gente precisa aprender a lidar com opiniões. Porque se toda vez que você ouvir uma opinião que seja diferente da sua, você parecer um porco espinho, né? Já soltar os espinhos, né? Aí vai ficar bem difícil. Vai ficar difícil conviver com você. E às vezes você fala, gente, mas o que será que acontece que as pessoas se afastam de mim? Então, observa, tá bom? Observa como que tá sendo as suas atitudes, né? Com o que você diz, com o que você ouve, porque às vezes você pode estar afastando mais do que agregando, né? Muito bem. Gente,
Hoje as frases estão no capricho, por isso que eu labaredas, labaredas, né? Muito bem. Eu falei, gente, até a blusa aqui, ó. Ó, a minha blusa aqui parece um fogaréu, gente, ó. Muito bem. Olha só essa frase. Aí depois eu olho, gente, mas... eu falei, gente, que maravilha, que maravilha. Saiu da minha cabeça. Quem fala palavras ao vento tem que se preparar para a tempestade. E aí? Você fala palavras ao vento? Então, prepare-se, que a tempestade pode vir. Então, reforce seu guarda-chuva aí. Ou então, busque um abrigo, porque tempestade, né, as tempestades costumam ser bem fortes, né? É, Lu, verdade, você viu? Verdade, eu falei que quem quiser pôr fogueirinha aí, pode pôr. Ó, quem fala palavras ao vento tem que se preparar para a tempestade. Aí, né? A gente vai soltando, soltando, soltando. Uma hora a tempestade vem. É, Lu, tô inspirada, viu? Aqui essa é só o começo. E é tudo com o objetivo de te ajudar a você refletir, a você lidar com as emoções, a você ajudar aquela pessoa que você ama. Porque você só aconselha quem você ama. Você só dá toque para uma pessoa porque você ama aquela pessoa. Porque se a gente não amasse, a gente não se empenharia em ajudar. Então, eu amo os meus pacientes, amo as pessoas que acompanham o meu trabalho, então preciso dar alertas para vocês, certo? Ó, outra frase, tem situações que é melhor calar do que falar. A famosa cara de paisagem. Faça cara de paisagem, simples assim. Para você evitar problemas, para você tirar a sua paz, né? Para você não... E é tão difícil, né, gente? Buscar a nossa paz, é tão difícil a gente conseguir a nossa paz. Então, tem situações que o silêncio é a melhor resposta, né? Caladinha, cara de paisagem e tá tudo certo. E às vezes não tem jeito, porque tem situações, gente, que não tem como você argumentar. Às vezes a pessoa, ela está doente emocionalmente, está alterada. Então, não vai adiantar nada do que você falar. Que bom, Lu, parabéns. É isso mesmo. Então, é muito interessante a gente fazer isso, né? Tem situações que é a melhor coisa, você não vai tirar a sua paz, você não vai ficar caçando tempestade, né? Porque você não vai falar palavras ao vento, então, né? Esses dias eu vi uma frase bem interessante, né? Que observe, mas não absorva. Gente, essa frase não é minha, tá? Essas outras sim. Observe, mas não absorva, né? Então, observar, né? Observar e a ficar em silêncio. E a gente continuar cultivando a sua paz, tá bom? Entender também, gente, que você já parou para pensar que a sua versão dos fatos, ela pode estar distorcida? Todos nós somos pessoas imperfeitas. Então, às vezes o ângulo que eu tô vendo pode estar errado. Eu estou vendo, às vezes a pessoa, olha só, ela tá vendo a história do lado. Ela está magoada, ela está nervosa, ela está com a cabeça cheia. Então, e aí? Como que você vai ver algo de forma clara se você não está bem? Se você não está bem, a sua versão pode estar distorcida, a sua versão. E aí? Tem dia que a gente não tá bem. E às vezes é muito interessante da nossa parte a gente reconhecer. Gente, e é fácil você reconhecer que você tá errado? Não, não é fácil. Mas isso é de uma grandeza tão
Eu acho que é uma das qualidades que eu mais admiro nas pessoas. É quando elas reconhecem as limitações, reconhecem que elas não são perfeitas, não são super-heróis, super-heroínas. E é muito mais fácil lidar com gente assim, sabia? Pessoas reais, pessoas que, olha, você me desculpa, mas realmente eu tava errado, ou tava errada. Então, e é uma grandeza, né, tão porque hoje a nossa sociedade, ela está, a gente vê nas redes sociais, né, é assim, precisamos trabalhar nossa autoestima, sim, com certeza, mas ao ponto de eu sou perfeita, eu posso, eu consigo, eu vou, tal, não. Tem dia que você não vai, tem dia que você vai tentar e você não vai. E nem por isso, naquele dia você fracassou. De jeito nenhum. Então aprenda a ter um conceito mais humano sobre você. E sobre as outras pessoas também, né? Às vezes a gente acaba esperando demais das pessoas, né? Muito bem. Eu vou contar uma história para vocês que aconteceu comigo. Por eu... olha lá, a minha versão desse fato estava distorcida. E é interessante, é sempre eu falo, tudo que eu passo para vocês é aprendizado para vocês e para mim, como essa situação foi. Isso aconteceu há muitos anos atrás. E eu conheci uma pessoa, né? E essa pessoa, ela tinha uma expressão muito fechada, mas muito fechada. E assim, até eu, para me aproximar dessa pessoa, falar para vocês, eu não tinha coragem, não. Ah, gente, a pessoa metia medo? Não sei se o medo seria a palavra correta, mas era uma expressão muito sisuda, fechada, né? Até um dia que a gente, não sei se você já jogou queimada? É muito legal. Se não jogou, jogue. Muito legal queimada. Eu fui jogar queimada. E essa pessoa, ela ficou no meu time. Gente, ela se revelou. É uma pessoa maravilhosa e ficamos muito amigas. Por quê? Era a minha versão. Era só a expressão dela, né? Então, às vezes você olha para a pessoa é séria, é a postura dela. Mas vai lá conversar, você pode se surpreender. Alguém pode falar assim, ai, fulano é chato. Ah, mas peraí, você conhece a pessoa? Para você ter essa impressão da pessoa? Você conhece? Conhece ela? Para você estar dizendo, então, antes de conhecer, antes de julgar. Então, realmente, eu falei, gente, interessante, né? Ganhei uma amiga. Mas por quê? Porque eu me dei a oportunidade. Falei, não, peraí. Eu, na hora, falei, gente, não acredito. É sério que eu vou jogar? É sério que eu vou jogar queimada com essa pessoa? Pois é. E uma pessoa incrível. Incrível mesmo. Né? Mas é a gente não julgar o livro pela capa, né? A gente tem esse costume de julgar o livro pela capa. Gente, infelizmente nós somos um monte de juízes, né? Então temos que tomar cuidado com o que você anda julgando por aí. Bom? Então, isso já aconteceu também, gente, não foi uma, não duas, 3 vezes, né? Eu também conheci uma pessoa e eu, assim, eu olhava pra pessoa, sabe aquela pessoa que tá preparada pra brigar com o primeiro que aparece? Até que eu dei a oportunidade de conhecer, eu me aproximei. Eu descobri, gente, uma paciente, eu descobri as dores e os motivos daquela pessoa estar daquele jeito. Gente, como é bom a gente se dar a oportunidade de conhecer a pessoa, ver que ela não é nada daquilo que você está imaginando, né? Então, quando eu ouvi o lado dela da história, eu realmente entendi. Eu falei, não, realmente, tudo que a pessoa passou não é para menos, que ela tinha aquela postura, né? Ela fazia para se defender. Aquele, né? O jeito
jeito fechado, cara brava, né? Então, era um meio que ela tinha para se defender. Defender de muitas situações que ela já passou, que ela não queria passar de novo, né? Muito bem. Outra coisa, gente, ó. Ninguém botou... Lu, põe fogueirinha aí, Lu. Ninguém botou fogueirinha. Eu gosto quando vejo a fogueirinha subindo assim, ó. Põe aí, alguém, por favor, põe a fogueirinha. Ajuda aí, ajuda aí. Vamos esquentar essa live aí. Muito bem. Não desconte, perdão. Não desconte nos outros as suas frustrações. Faça terapia, né? E aí, não desconte. Ninguém tem culpa pelos seus problemas. E às vezes a pessoa que tem culpa, ou você acha que tem culpa, não é nela que você vai descontar, é nos outros. E às vezes nas pessoas que você mais ama, né? Então, vamos trabalhar isso. Isso é bem interessante. Outro ponto, gente. Depois, gente, eu acho que eu não sei se a minha internet tá boa, não. Vamos lá aqui. Mas, vamos seguir. Muito bem. Vamos falar de algumas posturas que a gente vê as pessoas tendo, para a gente entender um pouquinho por que as pessoas agem dessa forma. Por exemplo, uma pessoa muito desconfiada. Uma pessoa muito desconfiada. Ela já foi magoada demais por estar nessa postura, certo? Gente, depois se vocês puderem dar, só passa pra mim se o meu áudio tá ok, se vocês estão, se tá tudo certo na live. Obrigada, viu? Então, uma pessoa desconfiada já foi muito magoada. Muito bem. Outra pessoa, né, gente? Ai, ela é muito metida. Ai, que menina metida. Gente, ela só gosta de se arrumar. Então, por que você vai falar que ela é metida? Ela só gosta de se arrumar um pouco mais. Então, vai lá conversar. Às vezes você vai se surpreender. Que não tem nada disso. Ela gosta de se arrumar. Ela fica feliz quando ela se arruma. Então, vá, se dê oportunidade de conhecer essa pessoa, tá bom? Outra coisa, ai, como fulano é relaxado. Às vezes ela só teve um dia difícil. Enquanto, às vezes, uma pessoa se arruma demais, você fala, gente, mas parece que aquela pessoa não se arruma. Gente, você sabe como é que foi o dia dela? Como que tá sendo a vida dela? Não sabe, né? Então, vamos parar de julgar, certo? Ai, fulano só vive correndo. Só vive correndo. Às vezes ela tem muitas responsabilidades. Se ela não correr, ela não vai conseguir. Tá sempre correndo. Tá sempre, né? A pessoa tá sempre, às vezes sempre atrasado. Então, será que às vezes a rotina da pessoa tá mais apertada? Então, é algo para você pensar, tá bom? Ela dá conta de tudo. Gente, como ela consegue dar conta de tudo? Às vezes ela não teve tempo de amadurecer. Por isso que ela tem que dar conta. Porque ela não tem quem faça por ela. Então, tem situações que a pessoa, ela não tem escolha. Certo? Muito bem. Outro ponto. Ai, como ele é preguiçoso. Ai, como ela é preguiçosa. Você não sabe o esforço que ela fez ou ele fez para sair da cama. Eu sempre lembrar daquela parte. Às vezes a sua versão pode estar distorcida. A gente tem, ai, que menino danado. Ai, que criança danada. Gente, será que às vezes é danado? Será que às vezes é ansiedade? Às vezes
tem energia para gastar e não gasta, fica muito na tela. Que criança, gente, vamos falar a verdade, criança tem que gastar energia, não tem jeito. Não, você, se você for pai, se você nem que não estiver assistindo agora, assistindo depois, seu filho não é um robô. Ele precisa brincar e ele precisa gastar energia. Aí ele não gasta energia, o que vai acontecer? Quando ele tiver oportunidade, ele vai ser aquele menino danado, vai ser aquela menina danada. Às vezes é justamente num lugar que ele precisa ficar quieto, mas ele não vai ficar. Porque ele passou muito tempo na tela. Agora ele tem que extravasar, certo? Então, cuidado com a sua versão dos fatos. Muito bem. A gente falou assim, gente, mas fulano é muito calado. Nem sempre. Às vezes é calado, mas a mente tá lá. A mente é um turbilhão. Então, por que eu achei interessante, né, falar desses dois lados da história? Porque isso é muito perigoso, né? Isso é muito perigoso, você julgar algo, você falar de algo que você não sabe tudo que está envolvido, né? Então, a nossa visão, como eu falei, a nossa visão dos fatos pode estar distorcida. Então, prestar atenção no que você vê, como você vê e não tirar suas conclusões logo de imediato, tá bom? Gente, vou fazer uma breve recapitulação para quem entrou agora, tá? Do que a gente viu hoje. Mas depois a live vai ficar salva lá no Instagram. Vou colocar ela no YouTube também, tá bom? Quando você quiser passar essa live para outras pessoas, fique à vontade, tá bom? Relacionamentos, né? Relacionamentos podem acabar por causa de mal-entendidos. Você já perdeu alguma coisa por você não ouvir os dois lados da história? Cuidado com o que você diz, você pode estar acabando com o mundo de alguém. Mas eu acho, ó Lu, não sei se você vai concordar comigo, mas eu acho que o ponto alto da live foi esse. Quem fala palavras ao vento tem que se preparar para a tempestade. Então, cuidado com o que você fala, com o que você opina, né? Cuidado, porque quando vem da outra pessoa pra gente, a gente não gosta. Então, cuidado com o que a gente vai falar, tá bom? Então, tem situações que é melhor calar do que falar. A sua versão dos fatos pode estar distorcida. Eu usei várias vezes, né? Essa frase, né? Que eu achei também muito interessante, né? Quando você vê uma pessoa muito séria, muito fechada, não julgue. Às vezes ela teve um dia difícil, ela está tendo um momento difícil na vida dela, né? Alguém que dá conta de tudo. Às vezes ela não teve escolha, precisou amadurecer muito rápido, né? Taxar alguém de preguiçoso, sendo que você não sabe as lutas que a pessoa está tendo, né? Então, é algo muito importante você respeitar. Respeite, né? Respeite e nunca vá, né? Logo o que você vê de imediato. Às vezes a gente quer ver de imediato, a gente já quer taxar, né? Então, tente olhar mais além do que os seus olhos estão vendo. Tente ir um pouquinho mais além, tá bom? Meus amores, espero que essas informações tenham sido de ajuda para vocês. Compartilhe e que a gente possa, né, respeitar mais as pessoas, ouvir mais o lado delas, para que as pessoas possam ouvir a gente também, tá bom? Meus amores, ótimo fim de semana para vocês, ótimo feriado, né? Aproveitem. Como você vai aproveitar?
aí é com você. Tá bom? Ó, um beijo e até a próxima live. Tchau!